Vou falar de um assunto muito importante agora. Patrícia Savoy está aqui comigo. Como vai? Boa tarde. E também a Maria Aparecida Carvalho. Nós vamos falar de canabidiol. Exato. Você é nutróloga, né? Sou. Me diga uma coisa. Maconha medicinal e canabidiol é a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, isso a gente tem várias diferenciações na nominação. Então, tem gente que fala o hemp, maconha de uso recreativo, maconha de uso medicinal. É a mesma coisa, é a mesma planta, é a cannabis sativa. Né? Então, o que a gente tem é a forma do uso. Né? Então, a gente usa muito o termo canabidiol, a gente usa muito o termo cannabis sativa quando a gente quer falar da parte realmente científica. Né? Então, a gente da área da saúde prefere dar esse nome. A gente usa a planta, o nome medicinal, cannabis sativa, e o componente, que é o canabidiol. Mas é a maconha medicinal, é a mesma coisa, né? E eu acho que já vem daí o primeiro preconceito. Já começa por aí, né? Agora, a Maria Aparecida de Carvalho, ela tá aqui com a gente. Você é bancária, né? Sou bancária. Você tem um filho com problemas, Tenho né? uma filha. Uma filha? Isso. Qual é o problema dela? A Clarian, ela tem síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa, com risco de morte súbita. Tem muitas crianças que nem chegam na adolescência. Tanto é que a nossa vida antes de usar a cannabis era só internação, nós não tínhamos vida social nenhuma. Que idade ela está hoje? Hoje ela está com 16 anos. 16 anos. 16 e desde anos, que nasceu com esse problema? Desde quando nasceu. A primeira convulsão foi com 5 meses e meio. Ela chegou a ter quantas convulsões num dia? Nossa, olha, enquanto bebê, em Dravet, quando é bebê, na fase até uns 3, 5 anos, é a fase que dá mais crises. Então, assim, até enquanto ela tinha 8 meses, eu contava as crises, eu tinha parado nas 600 crises. Quanta? 600 crises com 8 meses. 600 crises com 8 meses? Isso. A partir dos 5 anos, aí as crises começaram a diminuir bastante. Só que assim, aí começou a ter tipo 18, 20, 16 crises por mês, ela estando bem. Se caísse a imunidade dela, baixasse a imunidade dela, ou tivesse alguma gripe ou alguma infecção, aí aumentavam as crises. E eram crises demoradas, mais de 1 hora, 1h30. Nossa. Então ela teve várias paradas respiratórias. E medo da morte, totalmente. Não é? Eu vou perder minha filha, minha filha vai morrer. Sim. E uma cardiorrespiratória tudo convulsionando, porque ela entra em status epilético, né? Que é uma forma, uma forma da medicina falar. E a nossa vida era só internações. Só cuidar dela. Você está usando canabidiol há quanto tempo? Há 5 anos eu uso a cannabis artesanal na minha filha. Inclusive, eu sou uma das primeiras mães que teve direito a cultivar a cannabis na minha casa. Então, você cultiva? Cultivo e eu mesmo extraio. O processo é muito complicado? Não, assim, tem a particularidade de qualquer planta, assim como uma orquídea tem uma particularidade, sim. A cannabis também. Mas você tem que ter uma autorização? Para cultivar tem que ter uma judicial, autorização. Como é que é o trâmite? Exatamente. Hoje é proibido o cultivo da cannabis, sim. Então para poder ter esse direito tem que entrar na justiça. No caso, os advogados da reforma entraram com o pedido de habeas corpus e hoje eu tenho salvo-conduto. Então você cultiva, você planta a semente ou vem a mudinha para você já? Não, eu uso o clone. O clone são as mudas que a gente tira, porque o clone ele garante a genética da planta, porque ótimo. Se for a semente... Ele não perde, o clone não perde. Não então perde, de um galho eu faço outra muda? Isso, mantendo a mesma genética. Garante a qualidade, né, da genética. Então, exatamente. Que isso é muito importante, principalmente no cultivo, né, que a gente fala doméstico. Você ter a garantia da qualidade. Então, por isso que ela falou de todo o cuidado que tem que ter com a planta, pensando ainda que vai... Principalmente ser orgânico, porque orgânico. É o remédio da minha filha. É o remédio da tua filha, é o que está fazendo com que ela viva, tenha a dignidade de viver. Mudou a nossa vida completamente. Agora, como é que faz? Faz chá, masca folha, como é que faz? Não, eu e meu marido, nós tivemos a oportunidade de ir em 2015 para o Chile e nós fizemos uma oficina de extração de óleo com Mama Cultiva e Fundação Daia, na época. Onde isso? No Chile. No Chile. Isso, e também aprendemos também na UFRJ, fizemos também outro curso na UFRJ, também com Abra Cannabis, e aprendemos a extrair o óleo. Então, nós mesmos extraímos o óleo e hoje nós fazemos parte de uma associação que nós fundamos, que é a Cultive, que nós extraímos o óleo e ensinamos também várias outras mães e pacientes a cultivarem e a extraírem o óleo. Quantas pessoas você conhece que fazem a mesma coisa que você? Nossa, É muito? Muitas. E centenas?
Centenas de pessoas, até assim, a mesma coisa o quê? Extrair o óleo em casa, doméstico? Não, pessoas que fazem a mesma coisa que você. De que tem ensinar, problemas com assim, um filho, uma filha Nossa, que extrai óleo. Milhares. Só de epilepsia refratária no Brasil tem uma estimativa de 2 milhões de pacientes. Aqui no Brasil? É, só de epilepsia Veja refratária. Para que mais serve o canabidiol? Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nas indicações de canabidiol, né? Então, assim, a gente tem as principais, que tem estudos, a gente pensa muito na hora de aprovar, que eu estava comentando com ela, né? A gente sempre espera o tradicional, então a fase 1, a fase 2, a fase 3 de estudos clínicos, mas a gente tem aí grande melhora em diversos sintomas, por exemplo, de esclerose múltipla, de doença de Alzheimer, do mal de Parkinson. A gente já consegue hoje em dia ter relatos também, né, de pacientes com fibromialgia, dores crônicas. Os primeiros relatos, né, lá em 2000 anos antes de Cristo na China já era para malária. Hoje seria como se fossem as dores reumáticas, dores crônicas. Então, o uso tem aí mais de 2000 anos, né, antes de Cristo. Então, quando a gente começa a pensar em indicações, a gente tem que sempre tomar cuidado com o paciente que está na nossa frente. Você tem indicação em quantos pacientes teus, por exemplo, hoje? A varia começou a aumentar muito esse ano. Eu tinha pacientes esporádicos no início, então eu tinha muitos, por exemplo, amigos, pessoas próximas. A gente sabe das pessoas que compram, né? E aí depois que já compram querem saber como utilizam. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com toda essa parte de regulamentação. Mas eu chego a ter toda semana algum paciente em busca, algum paciente que quer utilizar, que a gente começou a utilizar. Toda semana aparecem novos pacientes. Estão perguntando o seguinte, qual é a sensação de quem usa o cannabis? Então, tem alguma... Depende, porque existem várias espécies dela, que a gente fala cepas. Então, cada espécie, ela tem uma concentração de vários canabinoides, porque a planta ela tem mais de 102 canabinoides e mais de 500 compostos dele. Então, imagine muitas variedades com várias combinações desses canabinoides. Por exemplo, da minha filha, eu planto uma espécie que ela é muito rica em CBD e ela tem todos os canabinoides, inclusive o THC. Então, o CBD ele inibe o efeito do THC. Então, não tem nenhum efeito psicoativo. Não tem efeito colateral? Não. Praticamente não. Então, olha, tem uma O que a gente fala que é importante, que muitas vezes a gente tem que prestar atenção no modelo do intestino daquele paciente. Porque a gente tem que lembrar que é um fitoterápico, né? Então, muitas vezes o paciente aumenta a frequência de ir ao banheiro, mas isso não chega a ser um efeito colateral deletério. Não faz mal. Mas a gente, é mínimo o efeito colateral. Muita gente aqui se manifestando pelo nosso WhatsApp, dizendo que precisa, pelo amor de Deus, mais informações. Esta pessoa aqui diz que a neta tem problemas sérios, crises muito fortes, comparada cardiorrespiratória, e está com 12 anos, e ela diz, como é que eu faço? O que a gente pode responder para as pessoas que estão nos vendo e estão precisando de socorro? Sim, eu acho que a gente ter como exemplos, mães, era o que a gente falou, né? Quem tem filho, quem cuida, quem é responsável, eu acho que não tem maior solidariedade do que você ouvir uma mãe que utiliza um paciente que é usuário. Mas a gente tem que lembrar que a gente sempre tem que se adaptar ao país onde a gente vive, à região que a gente vive. As leis estão aí, precisam ser cumpridas. Então, a primeira coisa é você buscar na sua região um médico prescritor. A gente sabe hoje em dia... Mas que médico seria? Aqui tem uma nutricionista, inclusive, te perguntando. Ela é nutróloga, tá, minha gente? A Patrícia Savoy é nutróloga. Tem uma nutricionista aqui perguntando, dizendo que ela precisa saber mais informações sobre isso. Na verdade, não existe uma especialidade médica que seja autorizada a prescrever. Você é médico, qualquer médico tem autorização para prescrever, segundo o CRM, tá? Então, segundo o órgão federal de medicina no país, qualquer médico pode prescrever. O que acontece? Nem todos... a gente sabe que tem diversas especialidades e nem todos os médicos se identificam com usar aquele medicamento ou foram atrás ou estudaram, claro, porque você tem a sua especialidade. Então, a primeira coisa é buscar um médico na sua região. Hoje, a gente tem cada vez mais empresas envolvidas em divulgar os médicos. Isso. Né? A gente tem as redes sociais. Então, a primeira coisa é ir atrás de um médico. Na sua cidade, na sua região. Começar por aí. Exatamente. As pessoas estão perguntando se pode se cultivar para vender. Não, né? Não. De forma alguma, gente. Não. De forma alguma. É para salvar a vida isso, não é para ganhar dinheiro, não. E nem para vender para uma outra pessoa que queira utilizar. Se você tá doente e vai fazer uso dela, vai aprender aqui como a Maria Aparecida foi, fez curso, tem
um alvará da justiça Sim. para poder cultivar em casa, né? Exatamente. Sim. Eu acho importante enfatizar também que tem muitas crianças que respondem melhor não somente ao óleo rico em CBD, mas também em THC, que ele é tão banalizado assim. Mas tem muitas, porque a cannabis ela tem uma resposta única para cada organismo, então cada uma vai responder conforme o seu organismo. Então não devemos banalizar o THC. Não, de jeito nenhum. Não. Mais pergunta, o canabidiol vicia? Na verdade, ele tem as suas ligações nos neurotransmissores, então naquilo que a gente fala da dopamina, né, o que a gente fala, mas o mais interessante é que ele hoje já vem sendo utilizado para tirar o vício em outras drogas, como o crack, por exemplo. Olha que espetáculo! Ele foi utilizado há muitos anos, há centenas, né, de anos, na época do ópio, né, da dependência do ópio. Então, ele tem essa característica de você conseguir retirar. Canabidiol para te libertar de crack, Exato. para tratamento de crack. Isso é muito, muito importante. Isso é muito bom. Para Alzheimer é bom também? Muito bom. Muito Parkinson? bom. Também. Ele é neuroprotetor, né? Um dos seus principais efeitos já descritos é que ele é neuroprotetor. Então, todas essas doenças, como a gente pensa em sistema nervoso central, como a epilepsia, como a esclerose múltipla, como o Alzheimer e o Parkinson, eles têm esse benefício, né, de ser neuroprotetor. Ele é considerado um anti-inflamatório para o sistema nervoso central. Então, assim como ela falou, é importante a gente lembrar, o canabidiol é um canabinoide, o THC também é um canabinoide. E é o THC que é o que todo mundo banaliza por dar o efeito que a gente fala, né, da vibe, da maresia, né, de você ficar. Então, esse é o grande problema. Mas muitas vezes, quando eles estão juntos, eles têm um efeito, às vezes, mais potente ainda. Para cefaleias graves, enfim, ajuda? A cefaleia, ela tem diversas formas de você caracterizar, né? Isso, normalmente, um neuro, ele faz diversos questionários, ele investiga o tempo, como começa, se ele tem característica de tensional ou não. O canabidiol tem sido muito estudado para qualquer tipo de dor crônica, mas a gente tem que lembrar que todo caso deve ser individualizado, deve ter uma avaliação. Maria Aparecida, hoje a sua filha, por exemplo, essa semana, ela teve crise? Não, não teve crise. Nossa. Minha filha faz 5 anos que está tomando óleo feito artesanalmente e faz 5 anos que ela não vai ao hospital, nem pronto-socorro. Tem uma vida praticamente normal. Normal. Somente na semana passada que ela foi ao hospital, ficou internada por causa de uma pneumonia e não por causa de crises convulsivas. As crises convulsivas diminuíram 80%. Minha filha não transpirava desde bebê. Com 4 meses tomando óleo, minha filha começou a ter sudorese, a transpirar. Com 11 anos de idade, que eu não tinha visto minha filha transpirar de fato, que para nós foi emocionante isso. Imagina. Minha filha com hipotonia, com 8 meses de uso de óleo, ela começou a pular, subir escada sozinha, a correr, coisas que ela não fazia antes. E eu posso dizer que a nossa vida mudou completamente. E hoje, minha filha, já conseguimos desmamar 75% dos alopáticos dela. Então, é assim, quando você 75% dos remédios, todos que ela tomava antes, sim, você conseguiu já eliminar? Sim, porque nós estamos eliminando de forma bem devagar, justamente por causa do histórico dela de paradas respiratórias. Ela então, nós temos muita cautela nisso. Ela está estudando, está começando a se alfabetizar agora. E a infância que a minha filha não teve, porque era só hospitais, minha filha está tendo agora.
pro Chile fazer, se inteirar, aprender a fazer o óleo? Não tive condições financeiras, não tinha? não. Foi o SESEC que financiou essa viagem para nós irmos até o Chile. E porque realmente nós estávamos atrás e queríamos uma solução, porque a qualquer momento eu poderia perder a minha filha. E é uma planta que você pode plantar no quintal da sua casa e qualquer pessoa pode manipular, sabendo as boas práticas de extração do óleo. Inclusive, nós temos a UFRJ que nos dá um respaldo para teste do óleo na universidade, para ver a quantidade de canabinoides ou não. Uhum. Aqui tem a seguinte pergunta. Eu estou pensando em fazer uma viagem para fora do Brasil. Preciso de autorização para levar o canabidiol, porque eu preciso dele por problemas de saúde. Consegue levar daqui para fora? Na verdade, a gente fala de fazer um relatório. Então, eu tive um caso de uma paciente que o marido dela mora no Canadá. E o que a gente falou da mesma forma como a gente fez um documento para você conseguir a importação, ela veio através de importação, então ela conseguiu o medicamento através de importação. Então, a gente fez o relatório, fez a prescrição médica e faz o pedido da importação para a Anvisa autorizar. Eu fiz em inglês o mesmo documento para ela e pedi para ela levar o documento que ela tem com o carimbo da Anvisa. Ela tem esse documento, ela me mandou por foto. Então, ela tem esse documento que diz que a Anvisa autorizou. E aí ela leva. O que a gente fala é que, como tudo, você tem que saber para onde você está indo. Sim. E como é a lei da onde você está indo. Documentar tudo, né? Mas se é uso crônico, como qualquer outro medicamento, isso é uma coisa que no Brasil a gente não tem costume. A gente viaja, leva antibiótico, leva analgésico, leva remédio para dormir, vai dormir e não leva um documento. Eu já tive muito amigo, gente da família que chegou lá e foi barrado porque não sabe o que está ali. Então tem que se documentar. Já foi utilizado no tratamento da esclerose lateral amiotrófica? Nós temos um paciente que tem o ELA e usa com bastante resultados positivos, resultados terapêuticos positivos. E eu gostaria até de enfatizar, Olga, se me permite, que a regulamentação que foi proposta pela Anvisa, ela apenas proporciona o mercado aberto para a indústria farmacêutica. E nós não podemos esquecer que quem levantou e se teve algum avanço até agora, e todo esse avanço, foi por causa de uma iniciativa das mães e dos pacientes, uma iniciativa popular, porque sem essa iniciativa não teria tido todo esse avanço. Então, muitos pacientes, muitas associações que estão aí, assim como a Cultive, que eu faço parte, nós fazemos um trabalho que o Estado deveria estar fazendo hoje, que é levar informação para toda a população e para os médicos. Nós ensinamos os médicos a prescreverem. Eu mesma ensinei a neuro da minha filha a prescrever. Mãe linda. Então, nós precisamos que tenha uma regulamentação inclusiva e não uma regulamentação excludente como está sendo. A gente precisa falar mais, eu já volto aqui. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, se inteirar muito mais. Muita gente perguntando bom para bronquite asmática. O que mais que você poderia dizer que dá pra gente tratar com o canabidiol? É engraçado porque recentemente eu trabalhei numa indústria farmacêutica, então eu estava conversando isso com ela. Eu estive dos dois lados, então não é todo médico que tem essa oportunidade, então você está do lado de cá e daqui. E é muito interessante porque eu trabalhei com asma, apesar de não ser a minha especialidade, na indústria eu trabalhei. E os médicos que eu tinha contato já sabiam desse meu envolvimento com o canabidiol, eles falavam, Paty, há muito tempo atrás a gente dava remédio, né, cigarro mesmo, tinha vários com cannabis ativa para asma. Hoje, o que a gente volta, né, no que eu falei no início, a gente tem que ver as indicações, os relatos de caso, a gente tem que pensar como é que foi feito, qual é o tipo do paciente que utilizou. Então, tem médico que tem preocupação em falar disso? Muita. A gente acabou de falar. Tem médico... Não quer nem ouvir falar? Não, fala assim, eu não quero falar disso. Mas que ignorância, gente. É o preconceito pela falta de informação. É ignorância? Sim. É ignorância. Sim, preconceito é uma ignorância medonha. Exatamente. Por isso que nós levamos a informação com passos de formiguinha, mas estamos levando. E é importante. Por isso que nós abrimos esse espaço aqui também para falar do canabidiol, porque a gente sabe o quanto que ele está ajudando pessoas. Aqui a gente tem o depoimento de uma mãe. E eu estou impressionada com o número de perguntas, com pessoas com problemas querendo saber mais e mais sobre para que serve. E a maioria aqui com problemas, como o da tua filha, de convulsão. Como você falou da bronquite, há livros de 1920 sendo relatados o uso da cannabis em bronquite e asma, iniciados nessas patologias.
De ser porque eles são anti-inflamatórios. O grande poder do canabidiol, o grande poder dos canabinoides em si, é que foi descoberto, né, um sistema que a gente tem endocannabinoide. Então, eu posso falar com muita certeza, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema digestivo, mas você não tem o sistema endocannabinoide. E hoje a gente sabe que existe e a gente sabe que os canabinoides têm um poder anti-inflamatório muito importante. Patrícia, se alguém quiser falar com você, como é que faz? Bom, eu atendo hoje em dia aqui em São Paulo e atendo também em Sorocaba. Você tem um Tem um Instagram, WhatsApp para consulta. WhatsApp, Tem um Instagram. tá no vídeo. O Instagram é @doutora.patriciasavoy, né? Tá. Savoy que é o meu nome. E tem um WhatsApp também para consulta, que é 15, apesar do DDD também é para São Paulo. É 996993040. Ok, e você tem algum contato? Queira Eu deixar? tenho, eu gostaria até de dizer que a Cultive, que é a associação que eu faço, da qual eu faço parte, nós damos até curso no dia 24. Como é que é o nome da associação para as pessoas entrarem em contato? Tá, é Cultive Associação de Cannabis e Saúde. Cultive sua. Isso. Cultive Associação Cultive Associação de Cannabis e Saúde. de Cannabis e Saúde. Isso, que inclusive o doutor Elisaldo Carlini, que é um dos primeiros médicos que estuda cannabis há 55 anos no Brasil, ele é o nosso diretor científico. Ele, inclusive, ele foi o primeiro médico aqui no Brasil, em 1970, a comprovar e publicar um artigo com o doutor Rafael Mas as pessoas Michodan. entrando nessa associação vão saber tudinho. Isso, Muitíssimo Eu obrigada que por agradeço, ter vindo. obrigada. E no dia 24 e 25 vamos dar um curso sobre cannabis A para gente vai médicos divulgar e aqui, manda pra pacientes. gente daí, tá? Tá, muito Deixar. Que a gente obrigada. divulga, inclusive, para quem queira participar desse curso e saber mais.